O presidente Lula vai ter a palavra. A qualquer momento nós então vamos acompanhar ao vivo o encontro em Brasília. O presidente Lula e Macron já está aqui no ar, pode liberar o áudio. O Napoleão Bonaparte para recompensar os méritos eminentes, militares ou civis, à nação francesa. Que nós temos aqui. Eu ainda estou vendo vocês sorridentes, mas eu penso que o pessoal que está esperando a gente para almoçar já deve ter esquentado a comida umas 4 vezes e, portanto, nós vamos ser um pouco rápido nessa conferência. Nós vamos responder apenas uma pergunta de cada jornalista. Depois vocês passam o resto do ano perguntando para nós. Eu queria dizer para vocês de que eu tenho uma gratidão muito especial pelo presidente Macron, porque não o conhecia, não era presidente da República Brasileira. Quando tomei a decisão de fazer uma viagem para a Europa, o presidente Macron me recebeu na sala dele como se eu fosse alguma coisa importante. Eu ainda não era nem candidato a presidente da República. E depois dele, o Olavo Scholz me recebeu, depois dele o Pedro Schanz. Isso marcou muito a minha vida e o respeito crescente que eu tenho pela França só aumentou a partir do gesto do presidente Macron. É motivo de grande alegria retribuir a hospitalidade que eu e minha comitiva fomos recebidos em Paris quando participei da cúpula para um novo Pacto Financeiro Global em junho passado. Ao longo dos últimos 3 dias, realizamos uma extensa agenda que incluiu passagem por Belém, sede da COP30, Itaguaí, onde temos o ProSub, e agora Brasília, para uma visita de Estado. Essa verdadeira maratona dá a dimensão da amplitude dos laços de cooperação e amizade entre Brasil e França. Dentre as potências tradicionais, nenhuma é mais próxima do Brasil do que a França. Dentre as potências emergentes, você me dirá se alguma é mais próxima da França do que o Brasil. No atual contexto de grande complexidade do cenário internacional, o diálogo entre nossos países representa uma ponte entre o Sul global e o mundo desenvolvido, em favor da superação de desigualdades estruturais e de um planeta mais sustentável. O Brasil e a França estão decididos a trabalhar juntos para promover pelo debate democrático uma visão compartilhada do mundo. Uma visão fundamentada na prioridade da produção sobre a finança improdutiva, da solidariedade sobre o egoísmo, da democracia sobre o totalitarismo e da sustentabilidade sobre a exploração predatória. O presidente Macron pôde constatar pessoalmente que o nosso compromisso com o meio ambiente não é retórico. No último ano, reduzimos o desmatamento ilegal na Amazônia em 50% e temos o compromisso de zerá-lo até 2030. Como símbolo da renovação dessa parceria, adotamos hoje um novo pacto, um novo plano de ação que estende nossa colaboração para novos campos. Áreas como o financiamento da transição ecológica e energética, bioeconomia, agricultura, administração pública, temas digitais, inteligência artificial e direitos humanos e igualdade de gênero passarão a ocupar a nossa agenda bilateral. Essa gama de assuntos se reflete nos mais de 20 acordos que celebramos hoje.
Conversamos sobre o sucesso do Fórum Econômico Brasil-França, realizado em São Paulo, e que não se reunia presencialmente desde 2019. Examinamos formas de ampliar e diversificar o comércio, que no ano passado alcançou 8,4 bilhões de dólares e que pode e deve crescer muito mais. A França é o terceiro maior investidor no Brasil, com forte presença nos setores de hotelaria, energia e defesa e de alta tecnologia, que gera emprego e renda aqui em nosso país. Apresentei ao presidente Macron novas oportunidades de investimento em infraestrutura e sustentabilidade, criadas pelo PAC e pelo Programa de Neoindustrialização. Apresentei o combate às desigualdades como força motriz da presidência brasileira do G20. Nesse contexto, enquadra-se o lançamento de uma aliança global contra a fome e a pobreza. Neste ano que completamos 80 anos das organizações de Bretton Woods, o presidente Macron e eu concordamos que o G20 deve transmitir uma mensagem inequívoca sobre a necessidade de reforma da governança global e de fortalecimento do multilateralismo. Também coincidimos que é hora dos super ricos pagarem sua justa contribuição em impostos, conforme a proposta de tributação internacional justa e progressiva que o Brasil defende no G20. Como parceiros estratégicos, trocamos impressões sobre os grandes dilemas com os quais a humanidade se depara. Em todo o mundo, a democracia está à sombra do extremismo. A negação da política e a disseminação do discurso de ódio é crescente e preocupante. Por essa razão, o Brasil aderiu em 2023 à iniciativa francesa Parceria para a Informação e Democracia e seguirá trabalhando para promover e proteger a circulação de informação confiável. É tempo de promover um debate verdadeiro multilateral em torno da governança global, da inteligência artificial. É inaceitável que o novo hiato separe os países ricos detentores dessa tecnologia dos países em desenvolvimento, onde o simples acesso à internet permanece precário. Reiterei ao companheiro Macron a crença inabalável do Brasil no diálogo e defesa da paz. Meu governo seguirá trabalhando com afinco para que a América Latina e o Caribe continuem sendo uma zona sem conflitos, onde prevaleça o diálogo e o direito internacional. A paralisia do Conselho de Segurança frente à guerra na Ucrânia e em Gaza é alarmante e inexplicável. As teses que questionam a obrigatoriedade do cumprimento da recente determinação de cessar fogo em Gaza durante o mês do Ramadã corrói, mais uma vez, a autoridade do Conselho. Falar em um mundo baseado em regras que não são multilateralmente recordadas significa retroceder séculos e voltar à lei do mais forte. O Brasil rechaça categoricamente todas as manifestações de antissemitismo e islamofobia. Não podemos permitir que a intolerância religiosa se instale entre nós. Judeus, muçulmanos e cristãos sempre viveram em perfeita harmonia no Brasil, ajudando a construir o país moderno que temos hoje. Caro companheiro Macron, a parceria estratégica com a França traduz nossa busca compartilhada por modernizar e dinamizar nossas economias com sustentabilidade e com respeito aos direitos humanos. Estou convencido de que mesmo após 3 dias intensos, ainda há muito trabalho pela frente. São incontáveis as possibilidades futuras para nossos países cooperarem, desenvolverem e criarem juntos. Espero revê-lo brevemente na cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Obrigado, querido.
Convida-se a fazer uso da palavra o presidente da República Francesa, Emmanuel Macron. Monsieur le Président, cher Lula, Madame, cher Jean-Jacques, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs en vos grades et qualités, je veux avant toute chose remercier très sincèrement le Président Lula pour cette visite d'État, son invitation et la formidable organisation. Nous avons pu ensemble goûter de cette Amazonie partagée, des Belém. J'ai pu avoir hier un échange extrêmement fécond avec à la fois le monde économique, mais également le monde culturel et intellectuel à Sao Paulo. Nous avons hier matin pu voir la force de notre coopération en matière de défense à Rio de Janeiro, et ce matin à vos côtés pour les discussions politiques et stratégiques. Et je veux vous dire que l'ensemble de ma délégation et moi-même sommes très honorés d'être aujourd'hui à vos côtés, en ce lieu, en cette place des trois pouvoirs, laquelle fut attaquée, bousculée, abîmée. E da maneira maravilhosa como foi tudo organizado. Pudemos juntos saborear esta Amazônia compartilhada na cidade de Belém. Ontem pude discutir com o mundo econômico, mas também com o mundo cultural e intelectual em São Paulo. Ontem de manhã pudemos ver a força da nossa cooperação em matéria de defesa no Rio de Janeiro. E hoje, de manhã, ao seu lado para as discussões políticas e estratégicas. Eu dizer que toda a minha comitiva e eu, pessoalmente, nos sentimos imensamente honrados de estarmos hoje aqui ao seu lado, aqui nesse lugar, nessa Praça dos Três Poderes, que foi atacada, que foi destruída praticamente, ou pelo menos bastante maltratada pelos inimigos da democracia. A maneira como conseguiu reconstituir os equilíbrios da democracia e levar a cabo este combate internacional. Que nous partageons et qui sont au cœur de nos histoires constitutionnelles e politiques. No âmago das nossas histórias constitucionais e políticas significa muitíssimo para nós. Eu que vejo a admiração e a amizade da França para com o Brasil. Ninguém les plus extrêmes qui parfois viennent bousculer la démocratie. Salvo de forças muito extremas que vêm estremecer a democracia. E a força da democracia do Brasil foi de resistir a isso. Par une alternance democrática, restaurando plenamente e integralmente todos os equilíbrios. Précisément, font la force de ces systèmes que nous partageons. Nous avons longuement évoqué cela et je partage votre volonté de poursuivre ce combat à l'international, mais je voulais, en étant avec ma délégation devant vous aujourd'hui, en quelque sorte vous remercier de ce combat mené, de cet esprit de résistance que vous avez porté et de la force avec laquelle vous avez restauré la démocratie dans toutes ses composantes dans votre pays. Monsieur le Président, la France aime le Brésil et croit dans le Brésil. Par cette aventure politique, par les échanges permanents, nous fêterons l'année prochaine nos 2 siècles de relations diplomatiques, par cette fascination réciproque qu'il y a toujours eu entre nos chercheurs, nos intellectuels, nos artistes, et par la confiance aussi économique qui nous lie. Je le rappelais hier, Pessoal, nós estamos aqui retornando agora. O Macron está falando aí, evidentemente, no seu idioma nacional, mas eu ouvi Mônica Rosenberg, alguma coisa partager l'Amazonie, ou l'Amazon partagée. Pelo que eu me lembro das minhas aulas no Colégio São Luís, da Madame Aracy Abujamra, de francês, ele está falando em compartilhar a Amazônia. O que você achou dessa visita? E espero que não seja isso que ele esteja falando, que a Amazônia é nossa, né? Senão nós vamos trazer Paris para cá também. Por favor.
A fala dele foi bem de forma a aproximar, né? Ele falou de compartilhar recursos, falou de cultura compartilhada, falou da proximidade entre os artistas, entre os países. O nosso presidente também falou de povos que se entendem muito bem. Foi uma fala muito no tom das fotos que nós vimos ontem. Vamos ver se toda essa fala positiva aí de construção mútua realmente vai trazer resultados benéficos, principalmente em termos econômicos. Daniel José, eu não entendi. O que é compartilhar as nossas riquezas? Compartilhar o quê? Pega o que é nosso aqui e fica com o que é dele? O que é meu, o que é seu é nosso, o que é meu. Então, eu vejo o Macron, e eu queria que você fizesse uma análise pela trajetória política e empresarial dele. Eu vejo o Macron, não é má vontade, mas eu vejo ele com muita desconfiança, com o pé atrás. A França sempre foi ultraprotecionista. Eles morrem de medo dos agricultores de lá. Você lembra que na Revolução Francesa, as peixeiras do mercado de Paris foram lá e obrigaram Luís XVI a se mudar para o Palácio das Tuileries e sair de Versalhes. Então lá os movimentos de protesto franceses são violentíssimos. Ele está muito mais preocupado em segurar a cadeira dele com as eleições do que com a Amazônia. Eu não sei se estou sendo muito amargo, mas eu quero que vocês debatam e até digam que eu estou errado, porque essa é a percepção que eu tenho. Daniel José. Até quando ele fala da Amazônia compartilhada, eu acho que ele até quis dizer mais no sentido de ter a Guiana Francesa, que é um território francês e que também possui parte da Amazônia. A Amazônia, ela obviamente não está só no Brasil, né? Mas ela tem também Colômbia, Peru, enfim, né? Ela é bem extensa e compreende vários países. Mas a Guiana Francesa é França? É o território francês, né? Não entendi, o Daniel José. A Guiana Francesa, que está na América do Sul, é um território francês? Sim. Isso é uma... Eu estou só... Eu estou sendo irônico, Daniel José, para dizer que é um país colonialista e vem aqui ditar regras para nós, Daniel José. Não, assim, eu entendo que o Macron, ele tem um histórico de negócios, né? Ele trabalhou no mercado financeiro por muito tempo e ele fez muitas negociações de compras e vendas de empresas, de fusões de empresas, enfim. Então ele é um bom negociador, assim, por experiência, né? Não sei na prática o quão bom ele é, por não conhecer pessoalmente ou próximo, nem nada próximo disso. Mas a política, ela tem uma dinâmica diferente de qualquer tipo de negociação privada, onde até certo ponto você aceita ter algumas perdas para conseguir uma situação de ganha-ganha. Na política, você explicar a perda é muito mais difícil e o que torna a negociação dentro do ambiente político muito mais complexa, porque apesar de direcionar para uma situação de ganha-ganha, possível ganha-ganha, em uma relação, por exemplo, comercial entre Brasil e França, entre Mercosul e União Europeia, vão existir mudanças que podem ser negativas para alguns grupos que vão fazer pressão e que vão tentar, de alguma maneira, inviabilizar o que está sendo negociado. E a minha impressão é muito dessa pressão que ele sofre. A gente sabe a capacidade sindical, né, de organização de classe na França. Nesse aspecto, a França é muito parecida com o Brasil e que os agricultores franceses são super bem organizados e exercem uma tremenda pressão em cima do governo francês. Então talvez seja isso também um dos elementos que estejam na conta aí do Macron, quando ele faz todo esse esforço de, apesar de estar ali falando mensagens, platitudes, mensagens bonitas e tudo mais, atrás das cortinas ele tem trabalhado contra o desenvolvimento do Brasil e do agro brasileiro, que é o setor mais importante da nossa economia e que mais faz o Brasil avançar diante de todos os outros setores que nós temos, né? Wilson Pedroso, tem coisa mais cínica do que você querer travar a produção alimentar do Brasil, nosso desenvolvimento econômico, o agronegócio, do que usando a pauta ambiental, a Amazônia? Eu detesto essas narrativas, elas são profundamente irritantes, Wilson. Mas é uma narrativa que já era esperada, não existe surpresa nenhuma. Macron sempre disse que o acordo Mercosul e União Europeia, se dependesse dele, não iria sair do papel. Ele não falou uma coisa e fez outra. Ele veio no Brasil
com pautas diferentes. A pauta nacional aqui do país é diferente da pauta dele. Mas tem uma questão política também. Macron foi um presidente eleito com dificuldades, se vocês forem lembrar a eleição, ele não nadou de braçada, ele teve uma eleição difícil e passa também agora por um desgaste. A avaliação do governo e dele não é boa perante a população. Então, num país protecionista, não tem como um presidente abrir as portas para outros comércios que não o local. E é isso que ele está fazendo. Está fazendo política de proteção da figura presidencial e do comércio local. É isso que ele fez. E ele, volto a dizer, ele já tinha avisado o Brasil que a pauta da questão do Mercosul e da União Europeia não ia avançar. O próprio Milei, quando foi eleito, também quis essa pauta e ele avisou o Milei que a pauta com o Brasil, com a União Europeia e o Mercosul não ia acontecer. Então, Capês, novidade zero. Tanto é que as fotos e as imagens é muito para dar o sentimento que está tudo bem, mas não está tudo bem porque nada vai acontecer. Eu queria ouvir a Mônica Rosenberg. Mônica, eu queria que você fizesse uma pauta. O próprio vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse que não é o agro que provoca desmatamento na Amazônia. São queimadas, é o garimpo ilegal, é o tráfico de madeira, tráfico de drogas. É isso que provoca o desmatamento. E para isso não adianta fazer discurso, eventos, tem que tomar atitudes concretas. Tem um sistema de monitoramento, tem que ter as Forças Armadas, tem que ter investimento, tem que ter Ministério Público. Então fica um discurso muito vazio. Então eu vejo no Macron, eu queria que você, que tem uma ótima impressão dele, tentasse mudar a minha opinião. Mônica. Primeiro, correção, eu não tenho uma ótima impressão dele, eu votei nele porque não tinha como, outro candidato era muito pior, eu jamais ia votar num partido ultranacionalista, então realmente o Wilson colocou isso muito não explica, a pessoa não vai entender, você votou no Macron, ninguém está entendendo isso. Eu sou cidadã francesa, eu voto na França, meu marido é francês, eu morei lá há muito tempo, eu tenho severíssimas críticas. Né? Chique, hein, Capês? Posso falar? Chique é ser brasileiro e falar português. É isso aí. Chique é ser brasileiro e falar português. Chique é ser brasileiro e corintiano. Aí já há dúvidas. Por favor. Mônica. Vamos em frente. Porém, em relação a essa questão do desmatamento e das queimadas, o Código Florestal brasileiro é um dos mais severos do mundo. O agro brasileiro é o agro que mais preserva. A nossa legislação é extremamente rigorosa em relação a isso e os nossos empresários do agro têm que preservar áreas muito maiores do que no resto do mundo. Ainda assim, o nosso agro é mais eficiente, o nosso agro produz excelente qualidade de alimento para o mundo inteiro. Então, o problema dele é que o agricultor europeu é muito mais bravo, é muito mais barulhento e já está botando fogo em tudo lá. Então ele fica realmente muito amarrado e não pode dizer que não tem como concorrer com o nosso produto porque o nosso produto é melhor. Aí ele fica inventando um monte de desculpas, lamentável. E se eu for entrar nas minhas críticas ao Macron, nós vamos passar o programa inteiro aqui. Olha aqui, a palavra do nosso vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. O desmatamento na Amazônia não é feito por agricultores ou pecuaristas, mas por grileiros de terras que atuam na floresta brasileira. O desmatamento da Amazônia é grilagem de terras por falta de fiscalização, falta de titulação. E as providências todas estão sendo tomadas de coibir e combater esse desmatamento. Então, na verdade, não é o agro oficial, o agro legal, o agro que exporta, mas são sempre ações, atividades ilegais. Aí começa a criar narrativas. O agro desmata, é responsável por 97% do desmatamento. Vão jogando as informações e a gente tem que engolir.